Boa tarde, aos que não estavam presentes pela manhã. Então, assim, bem rapidinho, a gente estava fazendo um processo no GTN e com os GTs locais de ir discutindo os pontos, mas todos os pontos levando em consideração apenas aqueles que não tinham, não geravam custos. Então, a ideia era que isso tudo seria aproveitado nesse primeiro momento da comissão interdisciplinar. Na última reunião da comissão interdisciplinar, houve uma mudança ainda mais restritiva no foco desse primeiro momento da discussão, para que ela fosse mais ágil e que a comissão, então, se proporia discutir depois o processo como um todo de discussão de carreira. Para isso, eles eliminaram também todos os temas sobre os quais os representantes dos tribunais na comissão tinham dúvidas que poderiam ser colocadas nesse primeiro momento. Não somente questões que gerassem custo, mas também questões conceituais. Então, o que aconteceu? Todos os temas que eles entendiam que dizia respeito a modelo de carreira mesmo, eles colocaram fora do debate. Então, por exemplo, no primeiro artigo, quando a gente fala de carreira única, como tinha uma proposta também que trabalhava com a ideia da manutenção das carreiras, isso foi considerado também um objeto da discussão da carreira, saiu. Quadro único para a carreira, saiu. Área de atividade. Foram saindo vários elementos da lei que haveria conotação de antecipação no debate de carreira especificamente. Então, eles fecharam em alguns artigos e dividiram em 3 grupos que se pautam da seguinte questão. O grupo 1 vai tocar regramentos de função comissionada e cargos em comissão, é o artigo 5º, que eles trabalharam a ideia de alterar, ainda porque acham que isso não depende da questão da carreira. O artigo 6º, para adaptação da questão do nepotismo, né, cruzado. Artigos 11, 12 e 13, que são consolidação das tabelas de 2006 até agora, ou seja, para dar uma limpeza na lei, e também os artigos de 24 a 30, naquilo que precisa ser revogado, atualizado, etc. Ou seja, é uma questão mesmo de legislação. Os artigos 14 e 15, sobre adicional de qualificação, apenas na perspectiva de revisão de alguns parágrafos que eles entenderam que tinha confuso, a inclusão do aquele técnico na lei, que na verdade ele já está colocado via um acréscimo, né? Mas para consolidar, e permitiram outras alterações que eles entendessem que não incidissem custo. A questão do 16 e 17, agente de segurança e também oficiais de justiça, sobre acumular com função, e também na questão dos agentes de segurança, a parte que diz respeito a gás para aposentadoria, que eles acham que se houver uma redação interessante, eles podem trabalhar essa questão nesse primeiro momento. E o artigo 20, um artigo chamado 20A, que eu não localizo ele, mas deve ser do processo das outras leis, que trata da remoção e da redistribuição. Feito isso, o último GT teve que pautar pela exiguidade do prazo, visto que segunda e terça-feira esses temas estão colocados para discussão, já para essa finalização da primeira etapa da construção da proposta. O GTN discutiu tudo que chegou da categoria, mas o que já tinha sido aprovado nos fóruns, né, de plenária, sobre o regramento de funções comissionadas de CJs, que é o artigo 5º, então está aqui, são critérios, né, para regrar o acesso e a permanência às funções comissionadas e os cargos em comissão. Daí, oriundo, inclusive, do projeto de 2009, com algumas adaptações que foram feitas a partir de contribuição de GTs locais, vieram os critérios para provimento de função e CJ, nesse caso, para o acesso por processo seletivo interno de ampla divulgação, com exigência de 5 anos na carreira,
para começar a poder participar disso, exceto onde não tem ninguém com essa, aí teria, assim, seria propiciado o acesso a pessoas com menos tempo, participação em processo de curso de desenvolvimento para a área gerencial, com aproveitamento satisfatório, participação para as áreas em cursos, né, de capacitação, para a área de atuação relacionada com a atividade ou assessoramento especializado para cargos de natureza não gerencial, e aqui eu acho que eu preciso descer mais um pouquinho. Obrigada. Tem também a questão... sobe mais um pouquinho? Não, lá... Não. Você tem que descer, na verdade, né? Eu falo subir, mas você tem que descer. Certo, pronto. Aí entra reserva para pessoas com deficiência, também no acesso ao processo seletivo, periodicidade na ocupação, sendo permitida a recondução desde que ele cumpra os requisitos, aqueles que a gente já colocou lá, e se submeta a novo processo, né? Em caso de vacância antes do período de permanência, a nomeação do substituto, ou seja, o que teve logo imediatamente eleito para acesso à função como substituto, que é o segundo que pontuou mais, né? Critério para assumir seção de unidade ou chefia e ter pelo menos 2 anos ininterrupto naquela seção ou unidade, né? Funções e CJs da área de segurança, assim como da área de centrais de mandado exclusivamente pelos oficiais e inspetores e agentes de segurança. Isso aqui já existia antes, a gente manteve, que é o caráter da subordinação, né, dos cargos e funções comissionadas e a exigência de capacitação periódica. E aqui a gente agora você desce mais um pouquinho para poder pegar o 10º e o 11º. Isso. Aqui a gente colocou o processo, que é aquilo que a gente mais notou de demanda da categoria sobre as funções. Primeiro, que a totalidade dos cargos e de funções comissionadas existentes sejam ocupadas 100% pelos servidores do quadro, né? Mediante os critérios técnicos, processo seletivo interno, etc., aquelas coisas que a gente viu antes. E no segundo momento, também, que haja um processo de transição, que a gente sabe que de imediato eles não iriam permitir, que pelo menos nos 2 primeiros anos agora, houvesse uma elevação de 80% para 90% das FCs, né, e para os integrantes da carreira, de 50% para 70% dos cargos em comissão. E, obviamente, aqui o regulamento já vai ser produzido agora, será produzido, para dar conta do prazo e a periodicidade e o formato, como será integralizado em 100%, tanto as FCs como as CJs na ocupação pelos servidores do quadro. 10. Sobre nepotismo, na verdade, é o artigo 6, a alteração é com base na questão de atualizar para evitar o nepotismo cruzado, que está aqui no inciso 2. Então, a redação é alterada para dar conta dessa situação, né? A vedação ao nepotismo já existia, precisava de inserir questões do nepotismo cruzado. Então, a gente tinha uma formatação que já utilizava, do projeto de 2009, que já utilizava a regra do STF, e nós fizemos uma atualização aqui, e o que vocês vão verificar é que isso aqui é o que a gente tem lá no projeto de 2009, como artigo 14, veio para cá como proposta de alteração ao artigo 6º. Desce. Tem regramento das exceções, mas aqui veda a todos os incisos de 1 a 4, é para vedar o nepotismo, seja de linha direta, seja em linha cruzada. As exceções, que são os servidores que são ocupantes de cargo de provimento efetivo, mas que teriam impedimento de serviço subordinado a magistrado
ou servidor ocupante de cargo de direção que seja motivo de incompatibilidade. 10. Sobre os adicionais de qualificação, os artigos 14 e 15, a aprovação de novas redações. No 14, basicamente, não tem nada, eles vão fazer algumas alterações, porque parece que tem uma questão lá do próprio Tribunal de Contas, que tinha uma redação um pouco confusa. A gente trouxe para cá, acho que talvez haja alteração aqui sobre a questão das 360 horas, inclusive teve uma sugestão que a gente vai estar trabalhando, algumas sugestões que vieram da categoria sobre isso que a gente vai tentar trabalhar lá também, mas em primeiro momento a gente tem essa questão e a inclusão do adicional para o cargo de técnico. 10. No artigo 15º é que a gente fez uma movimentação mais específica, ou seja, a gente tinha antigamente ali, e aqui acho que tem que entrar também o quarto, no lugar do quarto, que está vetado, o valor do percentual para técnico, né, para o cargo de técnico ainda, porque ainda não houve alteração, né, de para um nível superior. Se houver alteração até o final dessa discussão, aí ele mantém-se vetado. Então, a gente não mexeu aqui ainda. Para a especialização não tem alteração, mas a partir do mestrado, nós entramos com uma outra formulação, dizendo que era possível também para o servidor que apresentasse uma segunda certificação de especialização em áreas de interesse do Poder Judiciário. E aí a gente fez uma discussão pela manhã do que seriam essas áreas, porque elas estão combinadas com a necessidade institucional e também, ou seja, ela viria de um rol de necessidades institucionais vinculadas à área em que você estivesse trabalhando. Então, não seria assim, uma coisa ampla, que vai vir um rol dizendo assim, eu sou servidor judiciário e estou na área de tecnologia de informação e comunicação. Então, aqui eu posso até ter uma área mais ampla de interesse. Aqui eu já teria que ter algo mais direcionado para o fazer em que eu estou no momento. E aí, a acumulação de duas especializações pudesse também ter o mesmo percentual de que um título de mestre, levando em consideração que um título de mestre demanda um esforço maior e da categoria para tirar, e nem sempre, para todas as áreas que tem aqui, existe algo vinculado diretamente ao fazer. Então, a especialização seria incentivada e, obviamente, ela contribuiria para uma melhoria interna, porque o direito, os processamentos e as outras áreas também do Poder Judiciário, elas têm uma mudança muito rápida no mundo do trabalho. A gente discutiu aqui algumas áreas, e o uso da especialização em áreas específicas, né, em novas áreas em que o judiciário tem demanda de conhecimento e de qualificação de profissionais, cumpriria esse objetivo. A mesma coisa aqui para os 12.5, que seria ou o título de doutor ou o terceiro certificado de especialização, que também vai na mesma linha, ou seja, você vai aprofundando aquilo que você está construindo do mundo do trabalho, na área em que você está atuando, de acordo com a necessidade institucional do próprio órgão que você atua. Então, seria um casamento entre a possibilidade da gente estar acessando mais facilmente aumento de percentual do AQ, nesse primeiro momento, sem necessariamente gerar mais despesa, ou seja, nós não estamos inserindo mais percentuais, estamos concorrendo, né, nos mesmos existentes. Então, não aumentaria a despesa, mas aumentaria a possibilidade do acesso ao servidor. Aqui no quinto, desce para mim, a gente até discutiu hoje de manhã, que é a questão da gente ter um quadro de horas e até aumentar esse percentual aqui. E aí é um outro debate, que pode ter algum aumento, sim, de despesa, mas pelo menos de 1 a 3, ter um
uma formulação para os cargos e para as especialidades de outras horas que não sejam fazer de 20 em 20, de 15 em 15, até chegar aos 120, como tem aqui embaixo nas ações de treinamento desse. Que é essa redação que a gente vai alterar aqui. Ok? Os 5% para o cargo de técnico já está aqui. A questão do servidor não receber cumulativamente também a gente está mantendo, mas a ideia é que você vai realmente subindo de um para outro, então de 7,5 para 10, de 10 para 12,5. Né? E aqui entrou, eles vão fazer alguma alteração depois, porque parece que a redação da 13.317 ainda não ficou adequada sobre a questão de quem são as hipóteses que poderiam continuar mantendo dentro dos órgãos do Poder Judiciário, além da FUNPRESP. Passe. Aqui, 16 e 17, acumulação de gás e GAI com FC, que já havia sido discutido no GTN e tal, e que veio também para essa discussão. As alterações foi na redação dos artigos, pode baixar, tanto para o cargo de oficial como para o cargo de agente e inspetor, com a inclusão de um parágrafo específico falando da exclusividade da ocupação na área, tanto para as centrais de mandatos, ou exercício de atividade externa. Aí a gente discutiu aqui a questão do que seria isso, do ponto de vista de uma outra atribuição, ampliação de atribuição para acompanhamentos, né, em que há necessidade que a chefia seja a pessoa que faz também a avaliação externa, acompanha e verifica, né, demandas de atividade externa juntamente ao fazer dos próprios oficiais, né, o exercício do cumprimento do mandato. Aqui na área de segurança, uma redação para desvincular a questão da GAS, a obrigatoriedade da GAS com o programa de reciclagem, ou seja, a gente manteve a redação mais ou menos parecida com o que tinha para os oficiais, né, para dar conta da tarefa. Ainda não sabemos se será a redação definitiva, tá? Mas segundo o que foi aprovado, que a gente construiu de redação para essa área. Desce. Pode descer mais. 11, 12 e 13 é só, e também 24 a 30, aqui é só consolidação de tabelas e revogações de artigos de transição. Então, tem um grupo de trabalho que está fazendo isso, mas esse grupo de trabalho é basicamente aspectos legislativos, e o último grupo discute remoção e redistribuição, que a gente, então, utilizou os critérios que já tinham sido aprovados nas reuniões anteriores do GTN sobre remoção e distribuição que foram encaminhados da base. Então, utilização, né, instituir, e aí já teve mais uma contribuição aqui sobre a gente especificar o período logo, né, não deixar para depois, que seria anual, não foi? Anual, anualmente, né, processo periódico de distribuição de remoção, e trabalhar também com a redistribuição, que eles queriam inserir aqui, e fazer isso sempre antes da abertura de concursos externos para provimento de vagas, ou seja, ajustar o quadro interno antes de abrir as vagas, priorizando, nesse caso, os servidores que já estão, para depois abrir para os que vão entrar. E aqui são os critérios inicialmente discutidos, que eu acho que ainda pode talvez ter mais alguma alteração no processo do debate, mas o critério foi maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do ramo judiciário, que pertence, ou seja, se eu sou do TRT, se eu sou do TRE, o maior tempo que tenho, quando eu estou concorrendo com outros. Depois, o maior tempo, né, em cargo do quadro do Poder Judiciário. Depois, se isso aqui tudo empatar, e vamos para o maior tempo no Serviço Público Federal,
maior tempo no serviço público geral e maior idade. E, por fim, o aspecto de que a remoção de ofício precisa ser fundamentada para evitar aquelas remoções punitivas. Isso também para retirada de função e cargos comissionados, cargos em comissão. Também tem esse parágrafo lá dizendo que é preciso fundamentar exatamente para que elas não sejam utilizadas como elementos coercitivos. Basicamente, gente, foi isso que foi discutido no último GPN, até porque a comissão estreitou a amplitude do debate para esse primeiro momento. Tudo que vocês estão vendo aqui serão encaminhados na discussão de segunda e terça-feira na comissão interdisciplinar. E a comissão está se propondo fechar o debate sobre isso como sendo o primeiro momento da atualização da Lei 11.416, para aí sim abrir o processo de debate amplo de todos os aspectos relativos à carreira. Aí nós vamos discutir o que vocês já estão discutindo, tanto que o Sintraeng mandou da última assembleia deles está lá, pautado para a próxima reunião do GTN, provavelmente será agregada com essa nova etapa que vocês vão fazer aqui, porque aí nós vamos debater tudo. E aí, nesse debater tudo, todas as questões de estrutura, desenvolvimento, política salarial, tudo que tiver afeto ao processo de carreira, vai ser discutido, sendo que vai ser separado depois do resultado da discussão no GPN, o que conseguimos emplacar no primeiro momento, sem custo, e aquilo que é de carreira e que vai gerar custo, que, portanto, deverá ser objeto de um outro debate a posterior. Para isso, nesse primeiro momento aqui, dessas coisas, tem um item a mais que vai ser incluído, que é a comissão permanente para atualização, normatização da carreira, certo? Então, da lei, nesse caso, eles vão montar uma comissão permanente, a ideia é manter isso, né, como proposta para esse primeiro momento e abrir o segundo momento logo após fechar esse trabalho agora, até o início de dezembro. Ok? Ok, obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Bom, tá ouvindo, né? Que tal agora os 20 minutos, 15, 20 minutos para a gente ver o material e depois a gente não ir leigamente? Pode ser? De forma grupos e tal. Um grupo só, gente? O que você acha de um grupo só? Será que está pouco pessoas? Um grupo só. Uma mesa redonda? Vai ficar mesa redonda. Ficou bem bom. É porque ficava pouco. Cadê o... Deve ter que cumprir o mandato, tem que fazer justiça, né? Então, aproxima, vem todo para aqui para frente, né? E logo em seguida a gente faz a assembleia, para poder deliberar o que foi decidido. Hélio Diogo. Só de justiça para conduzir o Hélio, tem aí? Estava tomando café. Coercitiva. Aí depois a gente toma um cafezinho, deixa ela falar. Porque, inclusive, gente, a assembleia, a última chamada seria 2 horas, 14 horas, né? E já tem dentro de meia hora de atraso. Esse grupo que vai ser discutido vai ter celeridade, não vai ter uma discussão intensa, porque após a assembleia vai discutir a próxima assembleia que irá discutir o finalmente.